Salve, minha gente, aqui é o Juliano Posati para a aula 33. A idade de Cristo, 33. Quem nunca foi ao umbigo paroquial, que levante a sua primeira mão, não é verdade? 33, idade de Cristo, nossa aula 33ª, módulo Metafísica da Vida. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplica, Senhor, abundância ou suficiência? O que de fato aconteceu naquele dia? Qual foi a mensagem? Qual foi o efeito que causou tudo aquilo? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Vem comigo! Você já sabe, mas não custa lembrar, todo o ciclo que nós estamos fazendo culmina no dia 11 de fevereiro de 2023, na cidade de São Paulo, no encontro dos alunos de Yeshua. Toda a experiência iniciática de aprendizado que nós estamos tendo ao longo deste ano encontra o seu ápice nesse encontro presencial, onde nós vamos nos reunir para uma sintonia com a consciência crística, 3 aulas ao vivo, não é? Um momento de sintonia, de conexão, de comunicação multidimensional, sintonizando essa egrégora, sintonizando essa consciência que desperta o melhor em nós, não é? Que semeou aqui a ideia deste estado de consciência chamado reino, esse estado que mais e mais e mais precisa ocupar a pauta do nosso discurso, da nossa vida, dos nossos afazeres. Então, cara, é sensacional. A partir de R$19,90 você participa desse encontro, né? Você tem lá todo um range de preços que a gente criou a partir da disponibilidade que você mesmo disse pra gente que poderia, e a gente tá esperando você lá, legal? Então, tem aqui o link, tem aqui embaixo. Garante já a tua vaga, aproveita o dinheirinho aí do 13º, né? Não vai gastar só com porcaria. Vai lá, garante o seu lugar, aproveita esse mês que tem um cascalho a mais, garanta a tua participação, já fica garantido, porque o lugar lá, as vagas presenciais são limitadas. Então, se você quer estar com a gente lá em sintonia naquele dia, você imagina o que é 1000 pessoas num lugar com a consciência que essas 40 aulas estão gerando na gente, o que são 40 pessoas no mesmo lugar, na força desse Espírito Santo, dessa vibração sagrada de Om, em sintonia com a consciência crística. Você já imaginou o que vai ser isso na sua jornada evolutiva, na sua caminhada, no seu dia a dia? Você já imaginou a força que isso vai ter? Então, bora lá? Bora juntos? Beleza? Eu tô esperando você lá. Vai ser sensacional. Veja, nós vamos hoje eu vou pegar um texto de João, capítulo 6, de 1 a 20, se acompanha comigo no slide em tela. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus começou a virar influencer, ganhou seguidores, né? Nas redes de pescadores e redes sociais daquele tempo. Começou a ganhar seguidores, né? Ele fazia lives com defuntos. Fazia os defuntos ficarem alive, os moribundos ficarem alive. A outra metodologia de marketing de Jesus, né? Mas o que aconteceu foi que ele começou a ganhar seguidores, né? Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Veja que piadinha engraçada. Aí tá, depois João diz aqui: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Veja, é muito bacana, né?
Se a gente se estivesse numa igreja, numa missa, sei lá, num culto evangélico, eu tô dizendo assim: e Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão ia ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que estes comam? Não tem interpretação, né? Aquela coisa chata, você já sabe. Mas eu olho isso aqui, eu falo assim, mano, você imagina a cara de sacana de Jesus de olhar pro lado assim: rapaz, a gente quer um caneca aqui, hein? Onde é que nós vamos comprar pão, Felipe? Né? Imagina aquela carinha assim: onde é que nós vamos comprar pão pra essa turma toda? Sabe aquela coisa espirituosa, alegre, feliz, né? Feliz. Se ele veio para dar um recado de plenitude, de suficiência, o recado dele é um recado de felicidade. Então, quando a gente olha isso aqui, eu vejo essas nuances, né? Onde é que vai comprar pão para essa turma toda? Tipo, rindo. Imagine o outro rindo também, né? Rindo, mas com o cu na mão, né? Tipo, ai meu Deus do céu, Jesus, esse povo vai ter fome, nós não temos o que fazer, né? Muito bem. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco, né? Então Jesus sacaneia, levantou e disse: Senhor, mas nem que 200 dinheiros é uma grana pesada. Ele falou, nem que se pegar 100 pau para comprar em pão não vai dar para todo mundo, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos, né? Então apareceu alguém ali ouvindo a discussão, chegou lá e falou: eu tenho 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Interessante isso daqui, né? 5 pães e 2 peixes. Eu gosto dos números sempre, né? Porque 5 é o pentagrama, né? Então é o 4 da matéria, dos 4 elementos, dos 4 sentidos cardeais e tudo mais. E o 5, né, do pentagrama, que forma aquela estrela de 5 pontas, o 5 é justamente o princípio espiritual, que vivifica, que eleva a matéria, não é? Então havia 5 pães e havia 2 peixes, e isso vai dar o quê? Vai dar 7, que também é muito conhecido como o número da perfeição. Por que o 7 é o número da perfeição? É a tríplice expressão do todo, o todo, a consciência crística e a vibração cósmica de On, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, né? Com o 4 da matéria. Então, quando junta essa tríplice expressão com o quaternário da matéria, você tem a perfeição, você tem a perfeita integração, você começa a ter o retorno à unidade, né? É bem interessante olhar assim esses números que vão surgindo, né? Mas aí o André chega lá e fala: tem rapaz, aqui tá com 5 pão, 2 peixes, mas vamos falar, o que é isso para todo mundo? Mas o interessante é que surge esse sujeito, entre aspas, anônimo ali. Anônimo, né? Tá lá os 3 discutindo, Jesus dando aquela sacaneada, o outro Filipe devolvendo com sacaneada, o André quer participar da zoeira também, falar: pô, acabou de aparecer um cara aqui com 5 pão e 2 peixes, mas tipo assim, que é isso, né? Dá uma escama para cada um. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Então, bota a turma para sentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000. Interessante, né? E Jesus tomou os pães do penetra ali o anônimo, pegou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Então veja, primeiro ele manda
todo mundo a sentar. Por que ele manda todo mundo a sentar? Para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. Senta todo mundo. Ele estabelece ordem naquele caos. O caos realmente assim é tragicômico, né? Porque quando tá uma zona na vida da gente, a gente começa a fazer piada rindo frouxo, que nem o Felipe, né? Nem sei, nem 200 dinheiro dá pra comprar, Jesus. Tá rindo, mas tá frouxo. O cara, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? Né? Então o caos, a confusão, a ignorância, o não saber o que fazer são elementos cotidianos da nossa vida que nos fazem ter medo. E este medo nos faz tomar parte do caos, né? A inteligência cósmica, o amor, a inteligência, a sabedoria ordena o caos, né? Então o primeiro ato que Jesus faz em meio a tudo isso, ele manda todo mundo sentar. Quando ele manda todo mundo sentar, ele estabelece uma ordem. Ele estabelece um princípio norteador, porque aí ele fica em pé. Quando ele fica em pé, ele toma o pão e ele toma o peixe, ele está mostrando o caminho, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje. Ele está mostrando um caminho. Olha o que aconteceu. Ele repartiu e mandou que repartissem e que repartissem. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Nada se perca. Eu grifei isso, você vai entender já já por quê. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir no mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E você vê que é uma coisa, né? Os caras já queriam levar ele para ser chefe de governo, né? Você imagina. Eles deviam pensar assim: o Herodes, com todo o imposto que arrecada, não fez metade do que esse cara fez. Imagina um homem desse à frente do orçamento da Casa Civil do Templo, que aquele não faria, né? E ele, ó, vazou. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. João 6, de 1 a 20, certo? Muita coisa boa para falar desse movimento. E é óbvio que esses 3 momentos da narrativa estão conectados. Desde a furdúncio que vai atrás de Jesus, porque reconhece que ele cura. Aquele momento ali onde tem uma multidão que não tem o que comer e de repente tem tanto que comer que sobra, e Jesus manda recolher para que nada se perca. Ao terceiro momento, que é esse encontro com Jesus que vem andando sobre as águas. Então nós vamos entender essas 3 coisas. Mas quero botar um pouco de cardo nessa nossa reflexão de hoje, com 2 matérias muito interessantes. A primeira matéria é uma matéria que eu quero que você veja da revista Gama, do Grupo Nexo. Veja só que coisa interessante. O título da matéria é Queimando Milhões. E a matéria diz assim: em 2018, a tradicional grife britânica Burberry, especializada em roupas e acessórios de luxo de quase 2 séculos de existência, fez um anúncio inusitado. Em seu relatório anual, a marca indicou ter literalmente queimado
o equivalente a 28 milhões de libras em produtos ao longo do ano anterior. Algo em torno de 210 milhões de reais na cotação atual. Pior ainda, contando os 5 anos anteriores, a grife havia incinerado cerca de 90 milhões de libras, algo perto de 675 milhões de reais. Para atenuar a notícia, a marca disse ainda que toda a energia gerada pela queima foi liberada no ambiente de forma não poluente, né? Então veja, Burberry, uma marca de luxo, queimou 625 milhões de reais em estoque. Queimou. Veja só. Vamos pensar aqui. São dias e dias de fazendas de algodão que produziram o tecido, que foi comprado pela empresa, que empregou. Eu vi todo o movimento para criar lá a camiseta da Burberry, que foi queimada. Foi queimada porque não foi vendida. Foi queimada porque uma marca de luxo não pode fazer a tradicional queima de estoque. Uma marca de luxo não pode baixar os seus preços. Uma marca de luxo precisa trabalhar a estratégia da escassez. Apenas poucos podem ter esta roupa cujo preço astronômico nós tiramos lá da casa do chapéu para pagar a modelo famosa, o influencer famoso para aparecer com aquilo, para despertar um desejo que remonta aos piores complexos dentro de você e o faz entender que se você desembolsar aquela puta grana para ter aquela merda de camiseta, você vai ser tão legal quanto aquele modelo, quanto aquele influencer legal que ganhou uma grana danada para aparecer no comercial. Mas eu não posso abaixar o meu preço, porque esse é o preço do glamour que eu te vendo, esse é o preço das associações cognitivas e emocionais que eu te vendo, esse é o preço de tudo que eu te vendo. Então essa minha roupa, ela não pode ser encontrada pela metade do preço em nenhum outro lugar. Então eu queimo essa roupa. 1 caminhão por segundo. Segundo um estudo da Ellen MacArthur Foundation, o equivalente a 1 caminhão de lixo têxtil, ou seja, de roupa, de grife, de marca, de moda, é jogado em aterros ou incinerado por segundo no mundo. 1 caminhão de lixo têxtil é enterrado ou incinerado por segundo. Enquanto eu falava esta frase, foram aí uns 10 ou 15 caminhões. Mais um agora, mais um agora, mais um agora. De acordo com um relatório feito pela organização Modifica, em parceria com a FGV e a consultoria Regenerate Fashion, o Brasil hoje produz mais de 42 peças de roupa por habitante ao ano. O impacto disso, segundo a fundadora da Modifica, Marina Colerato, ainda é difícil de mensurar, já que os dados oficiais são escassos. 42 novas peças de roupa por habitante. Você comprou as suas 42 peças de roupa? Eu acho que não, né? 42 peças de roupa num ano. Interessante, né? Deixa eu trazer mais alguns dados agora da Acatu, que é uma ONG brasileira também com um trabalho muito interessante sobre consumo consciente. Veja que dados interessantes. Nós temos uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas que já consome 60% de recursos naturais a mais do que a Terra consegue regenerar. Ou seja, nós extraímos numa velocidade as energias do planeta, os recursos do planeta, que, aliás, você dizer recurso natural é por si só uma fala pra lá de imbecil, né? Porque recurso, como assim recurso natural? Dá a perceber ou dá a entender que
A natureza está aqui para ser a nossa escrava para sempre. Então ela é um recurso, eu uso, eu puxo, né? É um nome estranho, recurso natural. Mas nós consumimos 60% a mais ou para além do limite que a natureza teria capacidade de se regenerar. Existe uma capacidade regenerativa. Então você tem uma floresta, por exemplo, né? Você corta essa floresta para fazer lenha, celulose, madeira para móveis, etc. e tal. Essa floresta ela vai se regenerar, ela vai crescer de volta, ela vai levar um tempo para crescer. Então o que esse dado está dizendo aqui? A capacidade que o planeta tem de se regenerar não acompanha a nossa velocidade de consumo. Então nós estamos consumindo mais e mais rápido do que a capacidade que o planeta tem de se equilibrar. Imagina que é uma transfusão de sangue, né? Onde o parasita somos nós aí, né? Então nós estamos chupando mais sangue do corpo do planeta do que o corpo do planeta é capaz de fazer. O que vai acontecer? O planeta vai morrer, né? O planeta morre, ponto. A estimativa é que cheguemos a 9,7 bilhões de habitantes no planeta até 2050. Globalmente, a extração de matérias-primas aumentou de 22 bilhões de toneladas em 1970 para cerca de 70 bilhões em 2019. Ou seja, neste ritmo, com esta consciência, com este modus operandi de desperdício, nós chegaremos a 2050 com sérios problemas ambientais. Ponto. Acho que tá meio óbvio isso, né? Isso é outro dado chocante, né? Então a gente viu, passei ali o negócio da Burberry, já acende assim, né? Como assim vocês queimam o estoque, né? Aí vem esse dado sobre o quanto nós estamos sugando o nosso planeta. Legal. Agora veja isso. Uma parcela pequena da população mundial, 16%, é responsável por 78% do consumo total. Ou seja, 16% consome quase 80% do que é consumível. 16%. Isso, o que significa que 22% são distribuídos para 84% da população terrestre. Eu tenho a impressão de que há um desequilíbrio aí. Não sei, fiquei aqui uma pulga atrás da orelha. Se todos consumissem como os habitantes mais ricos do mundo, rico não é o Posati, só pra você saber, viu? Oh, tá vendo? O Posati é elite, ele fala de um lugar, ele não tem um lugar de fala. Tem nada a ver, tá? Não tô falando de gente rica mesmo, milhões na conta, tá? Tô falando daqueles ricaços mesmo. Embora, muito provavelmente, eu esteja nessa população aí mais privilegiada, não sei o quanto, né? Provavelmente esteja em algum lugar mais privilegiado, porque, claro, eu, em comparação aos meus pais, por exemplo, a vida que os meus pais tiveram, a dificuldade que meus pais tiveram, então eu sou uma pessoa que deu certo na vida. Mas entre o meu dar certo e o dar certo do Mark Zuckerberg, existe uma diferença de uns 9 dígitos para mais nessa brincadeira. Percebe? Então a coisa é grande aí, né? Então, se todos consumissem como os habitantes mais ricos do mundo, seriam necessários quase 5 planetas Terras para suprir esse consumo. Ou seja, se todo mundo tivesse aquele estilo de vida dos sheiks de Dubai, dos milionários de Hollywood, das milionárias e bilionários europeus, não haveria mundo que desse conta do consumo naquele padrão. Simplesmente não é viável. Se 7 bilhões de pessoas fizerem o curso de prosperidade quântica da XPTO, da Influencer tal, e começarem a cocriar a sua realidade de abundância, que é uma realidade XPTO onde você
pede o universo te dar, nós vamos precisar de mais 5 planetas Terra para resolver a demanda de consumo e de abundância dessa multidão de espiritualistas quânticos capazes de criar sua realidade. Se 7 bilhões de pessoas cocriarem simultaneamente uma vida luxuosa como a de um sheik de Dubai, como a de um bilionário, nós estamos lascados. Nós vamos precisar de 5 planetas Terra diferentes. Os países mais ricos consomem cerca de 10 vezes mais recursos que os países mais pobres e o dobro da média mundial. E a cada ano entram no mercado consumidor mais 150 milhões de pessoas, isto é, serão 3 bilhões de novos consumidores nos próximos 20 anos. Você começou a conectar as coisas? Eu vou trazer mais um dado e aí eu fecho com esse momento, tá bom? Eu fecho com esse momento. Esse dado ainda é da Acatu, tá bom? Um terço dos alimentos que chegam ao final da cadeia de suprimentos em países latino-americanos vai para o lixo. Vai parar no lixo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Esse desperdício tem uma série de impactos sociais e ambientais que deve ser evitado a todo custo. Água, energia, trabalho são desperdiçados juntos com os alimentos. Então veja, de tudo aquilo que nós produzimos de comida, um terço vai parar no lixo. É como se você pegasse o seu prato redondinho, você come até aqui e essa parte você joga fora. Vai numa praça de alimentação. Vai aqui em Santa Felicidade, em Curitiba. Vai aqui no Madalosso. Vai aqui no Fadanelli. Vai nesses rodízios que tem. All you can eat, come à vontade, paga uma taxa, vai para Casa de Galeto, vai para essa churrascaria, você paga uma taxa e come à vontade. Vai dar uma olhada na quantidade de comida que sobra na mesa. Aliás, nós deixamos horrorizados de frequentar qualquer tipo de restaurante desse, porque você é proibido de levar quentinha para casa. O cara vem, enche a tua mesa com mais comidas do que qualquer ser humano conseguiria comer, qualquer ser humano com estômago normal conseguiria comer aquilo. Ele enche a tua mesa com aquela abundância da tradição italiana e você não pode levar, você pode comer tudo que você quiser ali, ele vai encher essa mesa enquanto você estiver disposto a comer, mas o que sobrar, eles vão jogar fora. Ele não vai te deixar levar para casa. Não vai te deixar levar para casa. Ou seja, você multiplica isso pelo número de restaurantes que você tem no Brasil, pelo número de praças de alimentação de shopping, pelo número de geladeiras que a gente tem em casa, onde as coisas simplesmente estragam sem a gente ver, pelo número de cozinhas, pelo número de cozinha que existe. Eu vou colocar um pouco de luz na nossa vida, fique vendo. Tadá! Tô gravando no fim da tarde, aí vai ficando escuro, né? Acabei de ver que eu tava no escuro. Curitiba parece Transilvânia, mano. Quando você menos percebe, o sol vai embora, né? Mas retomando o que eu estava falando. Pega tudo isso, multiplica pelas praças de alimentação, pelos restaurantes, pelas cozinhas, pelos armários que nós temos no Brasil, e você vai ver que um terço de todo o esforço logístico e produtivo da nossa agricultura está indo para o ralo. Cara, é uma coisa que não faz sentido para mim. Né? É uma coisa que não faz sentido para mim. O modelo, a forma, o jeito que nós organizamos a nossa sociedade, ele é extremamente estúpido. Ele funcionou até agora, a gente tem que honrar ele, beleza, nós chegamos até aqui, claro, são problemas imensos que nós temos que enfrentar, mas alguma coisa em nível de consciência precisa acordar e avançar, porque este modelo não está bom. Imagine você ganha R$6.000 por mês. E a partir de agora,
Você vai chegar na tua casa, vai fazer 6 bolinhos de R$1.000, e aí você vai pegar 2 bolinhos de R$1.000 e você vai jogar no fogo. Você faria isso? Não, né? Você não faria isso. Vamos lá, o empresário faturou R$200.000, R$300.000 esse mês. Maravilha, foi ótimo. R$300.000 de faturamento. Você vai no banco, você vai sacar R$100.000 dos 300 e esses 100 mil você vai fazer uma pilhazinha assim de dinheiro, que dá mais ou menos uma mesinha, pôr lenha embaixo, jogar gasolina e você vai queimar. Olha que legal! Você dormiria tranquilo se você soubesse que o seu marido está fazendo isso, está queimando 1/3 do salário dele? Você dormiria tranquilo de saber que o seu gerente financeiro acabou de queimar 200 mil dos 600 mil que você faturou esse mês? Você ficaria tranquilo de saber que ele foi lá e ele acendeu fogo assim no dinheiro e queimou? Dá até uma urticária, né? O sujeito começa até a tremer só de ouvir o Posati falar nisso. Como é que nós dormimos tranquilo numa sociedade que está não apenas sugando os recursos do nosso planeta, mas pior, mas muito pior do que isso, está desperdiçando? Em nome desta imagem da abundância. Pego aqui os restaurantes de taxa única, de rodízio, né? A fartura aqui. Eu estou citando aqui o bairro de Santa Felicidade porque é um incômodo particular, mas esse cancro está no Brasil inteiro. Um lugar onde você entra, você paga uma taxa para comer à vontade. Então, instala-se ali a imagem da abundância cocriada. Então nós brindamos e comemos, e comemos, e comemos, enchemos o rabo de comida. E tudo aquilo que sobra naquela mesa vai para o lixo. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e eu entrei num restaurante all you can eat. All you can eat. Tudo que você puder comer. O nome já é de desconfiar. Um buffet, você paga lá $15, $10 na época, sei lá. Você podia comer à vontade. Comer de tudo, tinha de tudo, você servia de tudo. Olha, eu vi cenas grotescas ali. Tipo, sujeito com um prato deste tamanho e do lado um outro prato deste tamanho, que eram as sobras. Então eu pegava uma coxa de frango, mordia e jogava do lado. Pegava um negócio, experimentava, jogava o resto do lado. Pegava aquilo, jogava do lado. Era uma coisa assim, brutal, abissal. Uma coisa assim, cara, não é possível que esse povo não tá vendo. Voltei revoltado com os norte-americanos até chegar em Santa Felicidade e encontrar os restaurantes italianos. É um absurdo, este modelo de negócio é um absurdo. Como é um absurdo o modelo de negócio de tantos lugares, onde você percebe o desperdício. O desperdício. Porque daí a gente precisar repensar a cadeia produtiva, repensar o sistema logístico, repensar a forma como nós fazemos, repensar a distribuição de renda, repensar oportunidades. Cara, beleza, nós estamos num processo de transição planetária, faz parte. Mas daí a eu desperdiçar, daí a eu achar que esta pseudo-abundância representa uma possibilidade real para todos os habitantes do mundo, é no mínimo um umbigocentrismo desgraçado. Umbigocêntrico, é um sujeito umbigocêntrico, só olha para o próprio umbigo, que, diga-se de passagem, já não cabe dentro da calça de tão inchado que essa criatura está ficando. Nós realmente precisamos repensar algumas coisas. Aí encontrei uma matéria na BBC News que eu também quero trazer uma outra perspectiva. Por quê? Cara, como marqueteiro, né? Eu fui, primeira metade da minha vida, eu fui marqueteiro. Então, o que é a função do profissional de marketing? Estimular o consumo. Fazer as pessoas comprarem mais. Foda-se que elas já têm, elas compram mais. E daí que elas já têm? Compra um novo. E daí que você já está satisfeito? Coma mais.
Coma mais, compre mais, bebe mais, viaje mais, troque mais de carro. Se endivide, bote mais cacareco. Você não precisa, mas e daí? Compre mais. Entra aqui, clique nesse aplicativo, pegue promoção. Compre coisas chinesas, compre coisas fruto de escravidão, de não sei mais o que. Compra tudo, compra. O marketeiro nunca sabia, ele quer vender. Entende? Ele quer vender. Então, sabe, essas perspectivas eu trouxe. E agora eu trago um contraponto que é muito interessante. Ver essa matéria da BBC Brasil sobre o prazer do desapego. Minimalistas defendem que ter menos coisas cria mais liberdade. Ah, Posada, você vai fazer discurso de minimalismo? Olha aí a sua casa, já é cheia de cacareco por si só. Você não é minimalista. Não sou minimalista ainda. Não sou. Principalmente quando você tem filhos, você precisa de uma quantidade certa de cacarecos, né? Mas eu olho para essa filosofia e digo, cara, isso tem alguma coisa para ensinar para gente. Porque também o outro lado, o consumismo, o desespero de comprar, de ter sempre algo novo, de ter sempre algo a mais, de sempre comer alguma coisa a mais, ter alguma coisa nova, isso não está nos preenchendo. E eu diria para vocês o seguinte, isso tem uma íntima ligação com a crise de saúde mental que nós temos, de ansiedade, de depressão, de estresse no trabalho. Quer dizer, nós temos um mercado, nós temos uma vida profissional que nos entope de ansiedade, estresse e depressão. E por outro lado, nós temos um consumo desenfreado que cresce, não para mais, que está exaurindo o recurso do planeta. Você fala, tem alguma coisa errada. Você percebe que a treta está na mente do ser humano. O problema não é o marqueteiro. Eu me senti muito culpado por muito tempo, por trabalhar estímulo ao consumo. Mas a verdade é que você não estimula uma pessoa de mente forte. Você só estimula uma pessoa de mente fraca. Então você chega a uma pessoa que está ansiosa, deprimida, estressada com o trabalho, você só precisa colocar isso aqui na publicidade dela. Você merece. Pronto, acabou. Ela vai tomar síncope interior. E daí que custa essa fortuna desse dinheiro? O trabalho é pra poder ter essas coisas. Aí ela vai, se endivida no cartão de crédito, compra e continua presa àquilo que a fez doente, que é o que foi o gatilho usado para publicidade. Então, assim, eu tô num lugar que me faz doente, trabalhando com uma coisa que eu não acredito, fazendo uma coisa que não faz sentido para mim. Aí eu recebo uma oferta de consumo que é cara pra cacete, mas eu penso comigo, eu mereço. Faith Popcorn, na década de 80, chamava isso de gatilho da pequena indulgência. Ela disse e fala, mas eu mereço me dar este presente. Ela vai, gasta os tubos, ela compra alguma coisa, tipo uma blusa da fucking Burberry, porque ela merece. Só que esse consumo que foi a mais, que foi para além, que foi basicamente um desperdício de tempo de vida, a mantém presa naquele lugar que a faz infeliz, porque afinal de contas agora ela tem que pagar a fatura do cartão de crédito. E aí ela trabalha feito louca de novo, fica um pouco mais perturbada, um pouco mais doente, um pouco mais ansiosa, um pouco mais estressada, um pouco mais deprimida. E um pouco, com tudo isso, um pouco mais sujeita à oferta publicitária, que por sua vez a leva para um consumo cada vez mais inútil, que retroalimenta a necessidade dela continuar naquele ambiente, que sufoca, que mata, etc e tal, para que essa roda gire. Eu tô falando lavado assim, porque se você tá se vendo nessa situação, alguma coisa tem que mudar. E eu gostei muito dessa matéria sobre minimalismo, e nós já vamos chegar na multiplicação dos pães, viu? Porque eu só tô dando subsídios para chegar à minha conclusão de aula. Tá? Porque quando eu li esse texto, eu parei e falei assim, não, é agora que nós temos que falar. Nós estamos em mês de Black Friday, onde tudo fica mais barato, onde a gente já não pergunta se a gente precisa, a gente só pergunta se a gente pode, se a gente tem o dinheiro suficiente, a gente vai feito uns loucos. A gente sai desesperado de coisas para carregar em cima das costas, né? Porque simplesmente está barato. Ou seja, quer dizer, durante todo o ano os trouxas acreditaram que aquilo custava 1.000. Aí no Black Friday custa 600, a gente vai e paga. Você fala assim, cara, a gente deveria em protesto não comprar. Fala, seus
malandros. Então por que não custou 600 o resto do ano? Quer dizer, essa porcaria ficou encalhada e agora vocês querem fazer eu acreditar que isso vale 600? Quando o mês inteiro vocês tentaram me empurrar por 1.000, o ano inteiro vocês tentaram me empurrar por 1.000, você percebe? Mas o nosso estado mental está tão desesperado que uma coisa que está pela metade do dobro é atrativa. Uau! Queima de estoque! Tudo pela metade do dobro, com 50% de desconto sobre 200% de valoração. Ah, Jesus. Então veja essa matéria que interessante, fala sobre minimalismo, não é? A palavra minimalismo surgiu de movimentos artísticos do século XX que seguiam como preceito o uso de poucos elementos visuais e aos poucos foi migrando para o campo social. Então o minimalismo começou como um processo artístico. Veja, que a arte ela é muito cíclica também, não é? Então o minimalismo ele surge no momento onde toda a arte era muito poluída, muito cheia de coisa, muito cheia de... E de repente vem alguém e coloca... Sabe, mano? Ó uns caras que sabem ser minimalistas aqui, né? Pã! É só uma maçãzinha, isso aí é o que tem para ser dito, né? Uma única coisa importa, então vai lá e pum, pontua essa coisa. É uma arte que põe foco naquilo que é importante. Né? Tem vários exemplos de minimalismo, né? Põe foco no que é importante. Enquanto a expressão comportamental da sociedade, o minimalismo é um reflexo de movimentos contraculturais anteriores, como o punk e o hippie, que questionam a sociedade de consumo e seus excessos, vai explicar o pesquisador em cultura e comunicação Marcelo Vinagre, professor da Universidade Federal Fluminense. Então, quer dizer, a arte ela começa a manifestar esse foco naquilo que realmente importa e isso começa a extravasar da arte para um comportamento social. Quer dizer, as pessoas olharam para a arte minimalista, reconheceram que aquilo fazia sentido e a partir deste sentido elas começam a construir sentido na sua vida de um jeito diferente. Um jeito diferente. A matéria ainda vai dizer, essa matéria da BBC vai dizer assim, ó. Diferente dos contraculturais, contudo, ou seja, dos hippies e dos punks, os minimalistas não buscam construir uma sociedade alternativa. Os minimalistas têm buscado combater o consumismo por dentro do sistema. Isso quer dizer que eles trabalham, se vestem normalmente e até consomem. Em certa medida, os minimalistas se aproximam mais dos capitalistas clássicos descritos por Max Weber. O capitalismo não é o problema para eles, mas sim um capitalismo selvagem ancorado na ostentação e no desperdício. Cara, ostentação e desperdício. Ou seja, eu preciso daquilo para ocupar o meu lugar, para construir a minha identidade. Então a minha pseudo-identidade ela é construída e manifestada socialmente a partir do que eu consumo, do que eu posso comprar. Então se eu posso comprar este carro, isso diz sobre mim, né? Outro dia eu estava andando aqui em Curitiba, vi um outdoor de um apartamento que diz assim, o seu lugar diz quem você é. Era o slogan do apartamento. O seu lugar diz quem você é. Aí apareceu uma moça lá, toda esticada na varanda, aquela varanda toda esvidraçada, aquele prédio chique. O seu lugar diz quem você é. Eu falei, não. Quem eu sou diz o lugar que eu ocupo. Identidade precede pertencimento. Identidade precede. O que eu sou precede aquilo que eu tenho. O que eu sou é mais importante do que aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho não valida o que eu sou. Tá invertida a ordem, percebe? Tá invertida a ordem. A ordem é identidade, pertencimento, flow. Quando eu sei quem eu sou, eu ocupo o meu lugar. Quando eu ocupo o meu lugar, eu fluo. Mas qual que é a lógica do consumismo? Não, você precisa disto para ser. Você precisa daquilo, é o ter para ser. Percebe? Está bem explícito nessa publicidade. O seu lugar diz quem você é. O lugar que você está diz quem você é. Ou seja, se você pode comprar o nosso apartamento, nós vamos te dar um título de pessoa legal. Isso aqui não. Tá um monte de gente xarope em prédio de luxo tomando remédio. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada nesse modelo.
ostentação. E por outro lado, desperdício. Cara, o desperdício ele não é outra coisa senão a máxima desonra à natureza, a máxima desonra ao trabalho, a máxima desonra à vida. Desperdiçar é uma desonra à vida, à natureza, ao trabalho e à vida. Porque a natureza nos forneceu os elementos gratuitamente, o nosso trabalho elaborou tudo isso, nós colocamos tempo de vida nessa elaboração para que a coisa vá para o lixo, para que a coisa seja desperdiçada. Então, quando eu desperdiço, eu estou jogando a natureza, o trabalho e a vida fora. É isso, né? De acordo com a escritora americana Francine Jay, autora de Menos é Mais, um guia minimalista para organizar e simplificar a sua vida, um livro que é considerado a Bíblia do minimalismo atual, o minimalista valoriza as experiências e dá menos importância às posses materiais. É muito interessante. Por quê? Veja, estou pedindo para você jogar todos os seus cacarecos fora a partir de amanhã e viver numa casa que só tenha um colchão no chão, um copo de água. Não estou te pedindo nenhuma atitude radical. Eu estou te pedindo para que observe o quanto de sentido isso faz dentro da sua vida. Experiências são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. A experiência da vida, o movimento da vida, do trabalho, do relacionamento, a construção de relações é mais importante do que coisas. É mais importante do que coisas. Veja aqui que coisa interessante, ó. A matéria ainda diz assim, ó. De acordo com os escritores Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus, autores do documentário Minimalismo, retrata a vida de pessoas que vivem com o essencial. O minimalismo é um comportamento que torna pessoas mais importantes que as coisas que elas têm. Faz sentido para você ou não faz? Identidade vem primeiro. É tão simples quanto isso. Quem você é vem primeiro. As experiências que você tem na vida vêm primeiro. A qualidade de relações que você constrói na sua vida vem primeiro. Veja o que eles dizem, ó. Com menos importância para o material, podemos abrir espaço nas nossas vidas para o que realmente importa. Sabe, eu percebo isso às vezes no meu filho. É um desespero. Mal acabou o Dia das Crianças, já fala assim, sabe, pai, eu estava pensando no que eu vou ganhar de Natal. Você fala assim, não é possível, filho. Não é possível. Nós tivemos uma discussão séria, que é uma conversa séria em casa. E o filho, não é possível. Nós mal terminamos de abrir o presente do Dia das Crianças. Como é que você já está preocupado com o que você vai pedir no Natal? E teve aqui um pau feio em casa. Ficou bravo comigo, porque eu não queria escrever a carta do Papai Noel. Eu acho essa ideia de Papai Noel uma ideia idiota. Né? Porque cria na criança a ilusão de uma gratuidade que não existe. Né? Eu acho uma ideia idiota. E aí fica essa coisa, não, pai, mas não é você que vai me dar o presente no Natal, é o Papai Noel, você não precisa se preocupar. Falar, é o Papai Noel, né? Só que esse velho safado usa o meu cartão de crédito. E aí, quer dizer, o brinquedo que tinha acabado de ganhar, ele perdeu o brilho, perdeu a graça, porque já estava com a consciência naquilo que falta. E aí foi uma discussão e não sei o que, conversa vai, conversa vem. Eu falei, filho, ó, a gente já foi feliz com muito menos, cara. Aí eu comecei a lembrar, ele falou, ó, cara, quando você mudou para Curitiba, que o papai ainda não tinha condição de vir para cá, o papai vinha toda semana, arrumava um Airbnb, a gente não tinha nada para brincar, filho, a gente desenhava os nossos brinquedos na cartolina, recortava e inventava os brinquedos com a nossa imaginação, usando 2 pedaços de cartolina e uma caixa de canetinha. E a gente era muito feliz com isso, e agora você está me dizendo que você está infeliz no dia 13 de outubro porque você ainda não escreveu a sua carta para o Papai Noel? Tem alguma coisa errada. Percebe? A gente tem que frear esses movimentos e parar para refletir, porque tem alguma coisa errada. Entende? Eu me lembro que, putz, na época, sei lá, uma quartel de polícia do... Logo que eu tinha uns 3 anos, um quartel de polícia do Playmobil, Lego, sei lá, era tipo R$500 uma caixa de brinquedo. R$500. E eu me falei, cara, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu comprei 2 caixas de blocos de madeira com 400 blocos cada uma.
uma média assim, acho que na época foi, sei lá, uns 80, 90 reais. Eu sei que com 200 pau eu coloquei 800 blocos de madeira em casa. E esses blocos duram até hoje. Porque esses blocos podem ser tudo que a gente quiser. Eles já foram cidade, já foi torre, já foi Jurassic World, já foi base de boneco, já foi tudo aqueles blocos e vão ficar aqui por muito tempo ainda. Blocos de madeira, sabe aquela coisa? Tipo, porque aquilo valoriza a criatividade, valoriza a nossa experiência, valoriza a construção conjunta, não é um brinquedo que vem pronto. Então, claro, tem outros brinquedos que vêm pronto, eu não sou radical em nada. Mas eu percebo assim, cara, o que valeu muito mais? Porque o Lego vem e vai, as pecinhas vêm e vão, os bonecos vêm e vão e as madeirinhas de 90 conto cada caixa estão aí ainda. Então é muito, muito próximo disso que ele está falando, né? Quer dizer, valorizar experiências e pessoas e você dá menos importância, né? Veja, olha que coisa interessante. Por que eu trouxe essas matérias e dados para a aula de hoje, sendo que a aula de hoje fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Porque a abundância material, ela é uma ilusão insustentável e impraticável. É uma asneira repetida por diversas filosofias, religiões e influencers espiritualistas. Gente, Black Friday está longe de ser perfeição, porque perfeição é um estado onde nada falta e nada sobra, acessível a todos. Se não é acessível a todos, alguma coisa não chegou ainda ao seu ponto e a gente precisa se questionar, a gente precisa pensar. Percebe? Agora, a gente está repetindo essa ideia de abundância material, cara, que é uma ideia que coloca como se todo mundo no mundo pudesse ser milionário, bilionário. Isto não é verdade. Isto é mentira. Se você pegar todo o patrimônio global, todo o dinheiro e todos os ativos do mundo e dividir pela população, não haverá dinheiro sequer para o cara ser milionário, que dirá bilionário. Não há a menor condição, entende? Não há a menor condição. E eu acho curioso também. Porque se a igreja quisesse, ela acabava com a fome do mundo. Era só o Vaticano vender tudo que ele tem que acabava com a fome do mundo. Não acaba. Não acaba. Os Estados Unidos podem vender tudo que tem lá dentro. Não acaba com a fome do mundo. Não acaba. Veja, tem alguma coisa errada nesse conceito de abundância material. Porque abundância sobra, e sobra é desperdício. Perfeição é suficiência. É um estado onde nada falta e nada sobra. E se ele é suficiência, ele precisa ser acessível a todos. Precisa ser possível a todos. Agora, como eu disse, se 16% das pessoas consomem 78% daquilo que pode ser consumível, como é que a gente quer que 100% das pessoas vão consumir o quê? Não equilibra, a conta não fecha. A conta dessa ideia idiota de abundância material, de luxo, de riqueza, esta conta não fecha. Esta conta não fecha. Veja a sutileza da narrativa que nós vimos hoje. A multidão reconhece Jesus pelos milagres e aí o segue. Então veja, reconheço a identidade por aquilo que eu vi ele fazer. Jesus reconhece a necessidade da multidão e vê nela própria o milagre quando o anônimo aparece com 5 pães e 2 peixes. Jesus reconhece ali de volta alguém com identidade suficiente para levantar e dizer: talvez o que eu tenho não dê para todo mundo, mas isto é o que eu tenho e o que eu tenho é nosso. O que eu tenho não é meu, é nosso.
Pedro reconhece Jesus andando sobre as águas. E ele diz: se for o Senhor, manda eu ir. São 3 momentos de reconhecimento de identidade, né? Porque reconhecer é reafirmar a natureza da nossa própria consciência e se apoderar desse poder. Então, reconhecer quem Jesus é um exercício de reconhecer quem nós somos, de firmar a nossa identidade, o nosso pertencimento. Aí eu reconheço aquilo que me é suficiente, aquilo que me é pleno, aquilo que me é perfeito, aquilo que me faz feliz. Reconhecer o outro é reconhecer a Deus no outro, é reconhecer a si mesmo. Então veja, existe uma triangulação entre Deus, eu e o outro. Há aqui uma múltipla relação que está em constante troca. Em constante troca do quê? De reconhecimento, de identidade. Eu construo a minha identidade a partir dos meus relacionamentos, não a partir dos meus cacarecos. Eu construo a minha identidade a partir do momento que eu entro em contato comigo, com Deus e com o outro. Não a partir do momento que eu aproveito a Black Friday para botar um novo cacareco para dentro de casa. Eu construo a minha identidade sendo quem eu sou, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem o outro é. É o reconhecer, é o verbo. O verbo não é comprar, o verbo não é adquirir. Daí a gente pensa assim, como é que Jesus multiplicou os pães? Aí começam as teorias, né? A sua consciência operou com uma lei maior desconhecida ao nosso atual estágio de evolução. Será? Será que foi o ectoplasma que materializou pães e peixes do éter? Será que a mediunidade de Jesus aportou o pão e o peixe que estava na mesa dos ricos para a pança dos pobres? Será que foram anjos imaculados que andaram no meio daquela gente distribuindo comida? Será que os apóstolos eram ilusionistas que hipnotizaram a mente do pessoal e todo mundo imaginou que comeu pão e se sentiu de pança cheia, mas na verdade foi tudo hipnose? O que? Já que a gente bola cada teoria, extraordinária, extravagante, para fugir da responsabilidade que nos cabe, para fugir do papel protagonista que é esperado de nós quando nós assumimos a nossa identidade. Jesus, o verdadeiro milagre que Jesus fez foi a cura do egoísmo. Se eu me sinto separado de quem eu sou, preso na ilusão do ego e do individualismo, eu retenho o que é meu para mim. Então, parafraseando Emmanuel, eu sequestro para mim o bem devido ao bem de todos. O milagre que Jesus fez foi dar o primeiro passo. E, em verdade, eu vou dizer uma coisa. Quem fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi Jesus. Foi o anônimo. Foi esse cara que levantou vendo ali o pseudo-pânico cômico de Jesus com Filipe e com André e disse: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu ouso dizer que quem operou o milagre foi esse cara. Porque ele, ao levantar e dizer, olha, tá aqui, o que eu tenho é 5 pães e 2 peixes, ele colocou aquilo, ele destruiu a ilusão da posse, a ilusão da propriedade, ele acabou com tudo e ele disse, isso aqui é nosso. Quando ele disse isso aqui é nosso, Jesus o reconheceu. Alguém que diz isto aqui é nosso, alguém que diz, tá aqui, fui eu que comprei esse pão, eu trabalhei, eu criei isto aqui, mas é nosso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Então tá aqui. Quando ele faz isso, Jesus olha e vê ali o milagre.
Qual foi o grande ato de Jesus? Jesus fez todo mundo sentar e ele agradeceu por aquilo que havia chegado, ele agradeceu pela suficiência. Jesus olhou e disse: isso é suficiente. Porque a partir deste exemplo, eu não vou precisar materializar pão e materializar peixe para toda essa multidão se eu desmaterializar o egoísmo de cada um deles. Então, quando ele levanta o pão e o peixe, agradece, divide e manda que os apóstolos dividam e que os discípulos dividam, a multiplicação foi da generosidade, a multiplicação foi da divisão. Jesus multiplicou a divisão quando o meu deixa de existir para dar lugar ao nosso. Nada falta e nada sobra. Atingimos o estado de perfeição. Eu diria que se Pedro andou sobre as águas com um Jesus que venceu a tempestade, Jesus andou sobre o caos da multidão, lado a lado com este anônimo que nós sequer sabemos o nome, mas conhecemos o tamanho do coração, da fraternidade e do espírito de comunhão fraterna, do qual ele foi o principal mensageiro e operador. O milagre da multiplicação dos pães nós devemos a um anônimo que nós não sabemos o nome, mas conhecemos o tamanho do coração. Tchau, sempre avante que questa è la cosa più importante.